Olá, amados, a paz, Deus abençoe, como que vocês estão? Gente, hoje mais do que nunca, uma alegria estar aqui gravando esse áudio para vocês. Meu coração cheio de gratidão a Deus, vocês nem imaginam, né? Eu vou falar para vocês um assunto hoje muito sério, né? O que que o seu cônjuge sente quando você está orando? Ele sente alguma coisa quando você está orando? Vamos falar sobre isso, né? Se você veio por conta do título do áudio, permaneça aqui que você vai gostar bastante. Mas antes disso, eu quero dizer da alegria que eu tenho, gente, pois recebi um grande livramento do Senhor, né? Desde quando nós intensificamos a nossa busca aqui para ajudar os irmãos, estar na presença do Senhor, ensinando os irmãos como orar, como lutar pela restauração, as afrontas de Satanás, as lutas têm aumentado. E ontem, né? Recebi um grande livramento de morte, né? Na BR-153, uma das BRs mais perigosas que existe aqui no Brasil, todo mundo sabe, né? Eu não tenho muita experiência em dirigir na BR e foi necessário, né, que eu trouxesse, né, esse carro com as minhas filhas de um lugar que a gente estava para nossa casa, né? Porque não tinha como, meu esposo pediu para eu trazer. Ele foi em um outro carro com um amigo dele que não estava em condições de dirigir e um carro bateu, né, no meu carro, um outro carro veio e bateu nesse outro carro que bateu, poderia ter nos lançado, né, para fora da pista. Então, assim, hoje estou aqui ainda com meu coração ainda mais agradecido, vendo que sim, que as nossas orações têm feito efeito, porque o demônio ele está furioso conosco, mas os anjos do Senhor estão nos guardando. Há 2 minutinhos atrás eu tinha acabado de falar, né, minha mãe estava com a gente, comentado, né, que eu não tinha muita prática de dirigir assim na BR, mas que eu estava tranquila porque eu sabia que o Senhor estava guardando, eu já tinha pedido a intercessão aí do meu anjo da guarda. Então, eu creio muito, muito, muito que foi um livramento do Senhor e o meu coração se enche de alegria por estar aqui hoje com vocês. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe. Então, amados, não desista, vamos permanecer firme. Vem participar dessa grande família que é o nosso grupo do WhatsApp, que é aqui o nosso canal Juntos Somos Mais. Compartilhe nossos áudios, se inscreva no canal, participe das campanhas. Tenha certeza que o Senhor está nos ajudando, que o Senhor está firme aí conosco nesta luta pela restauração das nossas famílias, amém? Amados, quero falar aí para vocês, né, sobre esse tema, onde muitas pessoas me questionam, Débora, mas eu oro, oro e não vejo nada acontecer, Débora, eu oro, oro, mas o meu cônjuge está lá da mesma forma, nada muda, ele está da mesma forma, não vejo mudança alguma. Gente, primeiro, algo muito importante, nós não precisamos ver, nós precisamos crer, né? Quando Deus, ele nos dá uma ordem, como ele nos dá para lutar pela nossa casa, pela nossa família, ele já planeja todos os meios e ele quer que nós tenhamos fé, que nós tenhamos a graça de acreditar. Como Noé, Noé não viu nem um sinalzinho de chuva no céu, mas mesmo assim ele construiu aquela arca, aquele sol escaldante, as pessoas tendo ele como louco e ele continuou firme ali na construção da arca, porque ele obedeceu a Deus, porque ele creu na palavra de Deus, mesmo sem sinais. Então, se você tem orado e você não tem visto nenhuma mudança, nenhuma transformação, não se preocupe. Creia que o Senhor está trabalhando. Esse é o primeiro ponto, é a primeira observação que eu quero trazer para vocês. Nós não vivemos por aquilo que nós vemos, nós vivemos pela fé. Então, quando você ora, você precisa ter a certeza de que o seu cônjuge está sendo alcançado por meio da sua intercessão. Quando você ora, você se apresenta diante do Senhor, você está ali tendo uma atitude de quem crê, de quem tem fé. Mesmo que você não esteja vendo nenhuma mudança aparente no seu cônjuge, você tem a certeza de que Deus está trabalhando. Débora, mas o que que ele sente? Olha, eu tenho vários relatos, né? Trabalhando com pessoas nessa área de restauração de casamento, conhecendo muitas pessoas que, pela glória de Deus, já tiveram casamentos restaurados. Muitas pessoas me relatam, cônjuges, quando retornam para o lar, inclusive o meu esposo mesmo, né? Quando ele voltou para o lar, nós conversamos, né? Conversando, e muitas vezes ele me relatava alguma coisa, igual, por exemplo, mesmo, bem ali no inicinho do meu deserto, ele ainda não havia saído de casa, ele ainda estava em casa, mas estava muito opresso, já estava com a mulher estranha. E eu orava muito e pedia ao Senhor para que pudesse falar com ele, para que pudesse incomodar o coração dele, que de alguma forma o Senhor pudesse fazer com que ele visse o valor da família dele, né? Que fizesse com que ele relembrasse dos momentos felizes que nós vivemos, daquilo que o Senhor colocou na nossa família, né? O projeto mesmo de ser família santa. E aí depois nós conversando e ele me relatou que por várias vezes, em dos dias que ele viajou
para esse interior onde a mulher estranha morava. E eu acho que foi no primeiro fim de semana onde ele de batalha mesmo, eu orei durante a madrugada e eu clamava que o Senhor pudesse falar com ele, que o Senhor pudesse dar um sinal para ele. E ele me relatou que ele teve um sonho, né? Ele sonhou comigo, sonhou com a nossa família, e o Senhor falava com ele naquele sonho. Ele contou que teve uma outra situação, que ele subiu em um monte, lá era um lugar de muitos montes, assim, né, bem altos, e ele ali em cima, de repente, veio na cabeça dele a lembrança da família, e ali ele clamou o Senhor, mesmo sem ter fé, mesmo sem entender, ele clamou o Senhor que o Senhor pudesse dar uma direção para ele, porque ele ficou também nessa constante, vamos dizer assim, luta, né, porque o Espírito Santo vai lá, incomoda, o Espírito Santo está tentando, está movendo, e tem a inclinação do pecado, que tem a opressão de Satanás, e tem a parte da carne humana mesmo dele, que estava, no caso, desejando estar ali no pecado, porque estava envolvido com aquela mulher, com aquela pessoa. Então, fica esse embate, mas aí ele pôde me relatar essa guerra, né, interior dentro dele, combatendo ali. Foi um dos sinais que eu tive realmente que Deus estava ouvindo a minha oração e que ele estava sendo alcançado. E eu posso te dizer que é uma das coisas que me leva a crer verdadeiramente que o nosso cônjuge, ele sente as nossas orações, ele escuta também a voz do Espírito Santo quando nós pedimos. Eu falava muito, falava: Espírito Santo, vai de encontro ao meu esposo, fala com ele, mostra para ele que ele está errado, convence o coração dele de que ele não está fazendo aquilo que é certo. Então, com certeza absoluta, o Espírito Santo, ele fala por nós e através de nós. Então, quando a gente está ali orando, clamando, suplicando que o Espírito Santo vá de encontro a ele, que fale com ele, o corpo dele mesmo, a mente dele recebe aquelas sensações, né? Vamos dizer assim, aquela ação sobrenatural do Espírito Santo. Já ouvi vários relatos de pessoas que não conseguem dormir quando a esposa às vezes está orando ali na madrugada e eles retornam para casa, eles relatam, né, que durante a noite sonhava muito com o cônjuge, sentia realmente saudades do nada, pessoas que do nada estão vivendo uma vida normal, estão em festas, bebedeiras, sai, trabalha e do nada começa a sentir saudades, começa a se lembrar daquela pessoa. Tudo isso é a ação sobrenatural do Espírito Santo, mas nós precisamos ter fé para crer, nós precisamos ter fé para que nós possamos vivenciar. Tem um relato de uma amiga, uma mãe espiritual mesmo para mim, uma pessoa muito amada, muito querida, que me ajudou muito no meu deserto. Ela já vai aí para, se eu não me engano, mais de 10 anos de casamento restaurado, e ela ajuda muitas pessoas na igreja que eu participava ali. E o relato dela, quem lutou foi o esposo dela lutou pelo casamento deles, e ele relatava que ele também viveu, né, um certo tempo no mundo, não queria saber, ela completamente perdida, entregue a todos os prazeres deste mundo, largou os filhos com ele. E ele, em um determinado momento, o coração dele começou a se incomodar, não pela restauração, não para que aquela esposa voltasse para casa, mas ele começou a olhar para ela e falava assim: nossa, se ela morre nessa situação, ela vai para o inferno. Tem o testemunho dela, eu sempre mando para as pessoas que me procuram o testemunho deles, e ele pensava muito isso: nossa, se a Silvia morrer nessa situação, ela vai para o inferno, porque ela está vivendo totalmente desregrado. Apesar dele também estar vivendo algumas coisas aí que o mundo oferecia, ele via que ela estava assim, muito, muito mergulhada no pecado mesmo, né, envolvida com falsas doutrinas, em relacionamentos aí, né, que com certeza fugindo totalmente do padrão daquilo que Deus queria para eles, para a vida de um ser humano. Então, ele voltou à igreja, né? Ele voltou. Ele nunca tinha deixado assim de ir, mas estava vivendo em pecado, então diminui com certeza as frequências. Mas o Espírito Santo começou a incomodar o coração dele, e todos os domingos ele ia à missa e ele comungava. Para quem é católico sabe, recebia lá a Eucaristia, o corpo e o sangue de Jesus. Para quem é evangélico, como a gente tem muitos evangélicos, né, que nos acompanham, católicos e evangélicos, é como se fosse a ceia de vocês, né, dos evangélicos, a ceia. E quando ele recebia ali a Eucaristia, o corpo de Jesus, ele fazia uma única oração. Ele falava assim: Senhor, se é verdade que o sacramento do matrimônio me tornou uma só carne com a Silvia, se é verdade que ao casarmos nós nos tornamos uma só carne, então dá para ela a graça da dignidade de filha de Deus. E isso é a primeira vez que ele fez essa oração.
Já no término da missa, o celular dele tocou e ele olhou, era ela. E já há muito tempo que ela não procurava, não tinha contato aí nem mesmo com os filhos. E aí, acabou a missa, ele entrou em contato, conversaram lá e tal. No outro fim de semana, da mesma forma, ele começou a ir todos os domingos. E ele começou a observar que todas as vezes que ele fazia essa oração, ela ligava para ele. Ele falou, não pode ser coincidência, né? Todas as vezes, no mesmo horário, quando eu acabo de fazer a oração, ela entra em contato, nem antes nem depois, é sempre depois da oração, não é bem mais tarde. E ele viu ali o mover, a ação de Deus. O casamento deles foram restaurados, um testemunho belíssimo, né? Houve outras situações, mas com certeza foi ali realmente que me deu muita força. Eles me ajudaram muito no meu deserto e sempre eu me apegava a essa situação. Eu falava, Senhor, o Senhor alcançou o coração da Silvia através da oração do esposo dela, então alcança o coração do meu esposo, porque nós somos uma só carne, verdadeiramente, porque é o que diz a palavra. Então, amados, não tenham dúvida de que Deus está ouvindo a sua oração. Não tenha dúvida de que lá onde o seu esposo está, ele está sendo alcançado pela intercessão, pelo fato de você dobrar os seus joelhos e se colocar na brecha. Lá em Neemias, na palavra de Deus, no livro de Neemias, conta que Deus procurava um intercessor, procurava uma pessoa que se colocaria ali na brecha. E aí, Neemias é este homem. E hoje nós somos Neemias para o nosso cônjuge. Você que é homem, você que é mulher, você tem que ser realmente como Neemias, que se coloca na brecha, que se coloca ali em ordem de batalha, em posição de oração, para que seu esposo seja, a sua esposa seja alcançado por essa mover do Espírito Santo. Débora, mas Deus não pode simplesmente ir lá e fazer? Sim, com certeza, Deus poderia simplesmente ir lá e fazer, mas Deus sempre quis contar com a nossa ajuda para tudo. Ele não é um Deus que criou máquinas, robôs, não. Ele nos criou como seres humanos com liberdade, com amor e quis contar sempre com a nossa ajuda. Então, por isso, a nossa obrigação, com certeza, é estar orando, estar intercedendo por as pessoas que nós amamos. Como um filho, por exemplo, que às vezes está nas drogas e aquela mãe ora e o Senhor lá olha e fala assim, peraí, ele não tem compromisso comigo, ele não me adora, ele não me serve, mas por tua causa, mãe, que dobra o seu joelho, eu vou fazer, eu vou dar livramento, eu vou guardar. Entende? E quantos testemunhos de cônjuges, de esposas que eu recebo, já ouvi falando que foi livrado da morte, que sofreu um acidente e não entendeu o que tinha acontecido, mas Deus fala, eu vou livrar da morte. Por quê? Por amor a esse cônjuge que está orando e pagando o preço. Mas nós precisamos entender que a nossa oração, ela precisa ser carregada de fé. O que vai fazer a diferença, que esse cônjuge sinta a força da nossa oração, é a fé que nós empenhamos. Então, comece a orar, comece a profetizar em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo vá agora de encontro à minha esposa e que ela agora fique cheia do Espírito Santo, que o Espírito Santo agora incline o coração dela como inclinou o coração do filho pródigo e que ela tome a decisão de retornar para a casa do Pai, para a casa do Pai Celestial, para a nossa casa. E a sua oração ela vai surtir efeito, porque você profetiza, você crê. E aí, essa esposa que às vezes está lá no meio da bagaceira, gente, eu vi um testemunho incrível. A pessoa ela estava no motel e ali, do nada, aquele homem começou, assim, como se tivesse surtado, a gritar que o que eu estou fazendo aqui? Aqui não é o meu lugar, eu preciso voltar, eu preciso voltar. E aí depois teve o relato de que a esposa dele era uma mulher evangélica e que orava por ele e ele, né, voltou para casa e teve toda a restauração. Vi também um testemunho, conheço o testemunho também de um rapaz que ele era homossexual e ele, fora do país, do nada, ele dentro do apartamento dele, ele cai em si, como se as escamas dos olhos dele tivessem caído e ele começa a gritar, meu Deus, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Eu sou homem, o que é que eu estou fazendo? E ele era um travesti, ele era transexual na verdade, porque ele fez até a mudança de sexo. E depois, conversando, né, ele foi saber que a irmã dele já há 3 meses estava orando pela libertação dele, tinha saído inclusive do trabalho para realmente se dedicar às orações, porque Deus tinha pedido para ela. Então, ou seja, Deus não podia só ir lá e abrir os olhos deste homem? Sim, mas o que ele fez? Ele contou com a ajuda dessa irmã. Primeiro incomodou o coração da irmã para que a irmã pudesse orar por ele, para que a irmã pudesse se colocar na brecha por ele e ela começou a orar, sem acusação, sem falar nada, ele nem sabia. E do nada as escamas caem e ele é liberto dessa situação.
Então, primeiro Deus coloca no nosso coração o desejo de orarmos pelo nosso cônjuge, de orar por aquela situação. E aí nós vamos nos colocar na brecha e vamos começar a orar. Orar da forma correta, profetizando, proclamando a palavra, conforme a gente aprendeu naquela live, a última live que nós fizemos, mas crendo que Deus está fazendo. Como que eu vou orar? Senhor, em nome do Senhor Jesus, pelo poder da tua palavra que nos constitui uma só carne, visita o meu cônjuge neste momento, faz com que ele se recorde dos bons momentos que nós vivemos, faz com que ele sinta saudades, mas não precisa de você especificar aquele momento, não, você não sabe, às vezes foi um outro momento tão simples que ele foi o momento que ele mais sentiu feliz ali na sua casa, na sua companhia, com seus filhos. Então peça que o Espírito Santo o incomode, que mostre para ele esses bons momentos. E o Espírito Santo faz, o Espírito Santo fala. Por isso que eu estou falando, muitos testemunhos a gente tem de pessoas que nos relatam quando volta para casa, que à noite eles não dormiam bem, que à noite eles sonhavam com esse cônjuge, do nada começavam a sentir saudades, pessoas que do nada começam a ter crises de choro. Por quê? Porque sente uma saudade, porque sente falta de alguma coisa, e muitos no início não tem nem consciência do que é. Então já viu aquela pessoa que você olha, às vezes você falou com o seu cônjuge, falou, e aí, como é que você está? Você está bem? Quando vocês tiveram a oportunidade de conversar, e a pessoa falou, não estou muito bem não, mas não sei nem o que é. Isso chama força da oração, porque o cônjuge ele começa a ser tocado, mas ele ainda não tem a clareza de que é Deus trabalhando na vida dele, de que é Deus incomodando o coração dele, que é a força da nossa oração. Aí a gente pede para o Espírito Santo dar entendimento para aquela pessoa. Senhor, como o Senhor fez com os discípulos de Emaú, tira toda a cegueira espiritual dos olhos do meu cônjuge. Vá lá, como o Senhor fez com os discípulos, que eles possam enxergar. Porque a palavra lá diz que os discípulos caminhavam com Jesus, mas eles não reconheceram Jesus, porque era como se estivesse fechado, e Jesus abre os olhos. Então, quando nós fazemos essa oração, pedindo que Jesus abra os olhos do nosso cônjuge, para que o coração deles ardam de amor, isso acontece. Esse é o poder da nossa intercessão. Esse é o poder da nossa oração que move a mão de Deus e o coração de Deus. Então, não tenha dúvidas, Deus com certeza está ouvindo a sua oração, Deus com certeza está trabalhando no seu cônjuge, mesmo que você não veja nada, mesmo que você não aparentemente não esteja acontecendo nada, porque é no sobrenatural, é no de repente de Deus. Conforme eu já falei para vocês várias vezes no meu testemunho, eu nunca tive um aviso prévio, vai acontecer alguma coisa. Não, simplesmente Deus foi lá e fez, incomodou e transformou, e o Senhor restaurou. Então, muitos testemunhos nós vemos realmente uma aproximação, alguma coisa assim do tipo, mas muitos realmente não é assim. É no de repente, porque Deus, ele trabalha de várias formas. Ele trabalha no silêncio muitas vezes, conforme eu relatei aí no início a história, né, a bíblica ali de Noé, que não viu sinal nenhum de chuva, mas creu, acreditou. O quanto você tem crido? O quanto você tem confiado na palavra de Deus que garante para você? Às vezes já se passaram anos, 5, 10, 15 anos. O tempo de Deus é só Ele que entende. Tem coisas, se a pessoa começar a explicar muito, duvide, amados, porque tem coisas que nós nunca vamos saber responder para vocês. Não é porque a gente trabalha com restauração, não é porque a gente está aqui à frente que a gente vai saber. Mas nós cremos que Deus determinou que seria restaurado, porque Ele é um Deus de família, Ele é um Deus que ama a família, Ele é um Deus que odeia o divórcio. Então Deus vai fazer. Quando? Não sei, mas eu sei que mesmo em meio ao silêncio, Deus está trabalhando. Eu sei que mesmo em meio àquela tempestade, como no barco Jesus dormia e parecia que Jesus não estava fazendo nada, e os discípulos ficaram ali com medo, os apóstolos ficaram com medo, e Jesus se levanta e acalma a tempestade. Por quê? Mesmo que ele estava ali aparentemente dormindo, ele não tinha perdido o controle da situação. Ele não tinha perdido o controle da tempestade, nem do barco, nem do que aqueles homens estavam fazendo. Então, na nossa vida, muitas vezes o Senhor também parece estar dormindo, porque Ele quer ver como que a gente vai se comportar durante a tempestade. E é normal, às vezes, a gente chorar, a gente dá uma desesperadinha, né? A gente dá uma surtadinha, vamos dizer assim. Mas o que a gente não pode é ficar parado ali naquela situação. Nós precisamos, surta, levanta a cabeça, ora, pede o Espírito Santo e recomeça, continue caminhando.
Porque Deus não perdeu o controle da situação. É Ele que dá a ordem ao vento, é Ele que comanda a tempestade, é Ele que comanda todas as coisas. Então nós precisamos crer verdadeiramente. Então o seu cônjuge sente-se enquanto você está orando, o seu cônjuge com certeza ele é alcançado, o Espírito Santo faz com que ele se lembre de você, faz muitas vezes que ele sinta saudades, que ele se recorde aí dos bons momentos. Mesmo que, às vezes, pelo orgulho, ele não ligue, ele não manda mensagem, não fale nada, parece que esqueceu até dos filhos, isso é orgulho. Então, nós oramos para o Senhor quebrar este orgulho também, mas ele se recorda sim. A palavra de Deus diz que Deus se lembra sempre da aliança. Então, Deus está lembrando da aliança que nós temos com ele, e é esse mesmo Deus que vai fazer o seu cônjuge se recordar também, em nome do Senhor Jesus. Apenas creia, meu irmão e minha irmã, não desista da luta. Deixa aqui para mim nos comentários se você já viu a ação de Deus ou se você não tem visto nada, se você como tem sido aí para você a sua luta. Se você já viu alguma manifestação, alguma resposta da sua oração aí na vida do seu cônjuge, amém? Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça de deixar aqui nos comentários, não se esqueça de compartilhar e de curtir o nosso vídeo, nosso áudio, porque nos ajuda muito o canal a crescer e a alcançar outras vidas. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Você ama? Então é para o seu bem. Deus abençoe.